A gente fala tanto de sorriso saudável, da importância de dar atenção ao tema na fase adulta, na melhor idade. Mas um sorriso saudável começa cedo. Os cuidados começam quando somos bebês. Mas o alerta vem mesmo a partir dos 6 anos de idade. Um alerta que é tema do Julho Laranja, uma campanha criada para chamar a atenção para a ortodontia infantil. Mas e como começar esses cuidados? Qual profissional procurar? Eu recebo hoje a doutora Karine Krug, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares infantil e adulto. Boa tarde, doutora. Bem-vinda. Obrigada. Tudo certo? Tudo certo. A gente já falou outras vezes de Julho Laranja, mas é um tema que precisamos insistir, especialmente agora, férias de julho chegando. Muitos pais aproveitam para cuidar da saúde dos dentinhos das crianças. Qual é a diferença de procurarmos um profissional dentista e um ortodontista infantil como a sua especialidade? Então, Vanessa, geralmente o que acontece? Para fazer uma limpeza, fazer o check-up anual na criança, pode ser um dentista ou um odontopediatra, dependendo da idade, quando é mais pequeno. Às vezes esse próprio profissional acaba indicando a mãe, olha, procura um orto porque eu percebi que está vindo na posição errada, eu acho que não tem espaço porque o dente é um pouquinho maior do que a arcada. Então, às vezes, outros profissionais indicam. Os pais acabam percebendo bem nessa transição que começa a troca, porque a criança ela vai desenvolver, ela vai crescer, só que até ela chegar na proporção correta, dente e face, fica diferente, fica estranho, porque o dente vem bem mais volumoso do que um de leite. O de leite geralmente é menorzinho, bem né? Pequenininho. E aí os pais acabam estranhando, meu Deus, o meu filho tá com um dentão, ele tá estranho, será que tá normal? Então ali a gente começa a passar exames e explica para os pais, né, se tem a necessidade. Não é toda criança que tem essa necessidade, a genética dos pais influencia também. Então é sempre bom procurar para essa parte um ortodontista que atenda a parte infantil, também não é todo orto que atende. A campanha chama atenção para a partir dos 6 anos de idade. Isso. A gente tem algumas imagens que nós separamos que mostram questões de má oclusão, né? Isso. Como podem ser corrigidas, né, essas situações. Detalhe pra gente um pouco do que a gente está vendo. Então, esse aqui é um raio-x já. Essa aqui é uma criança que ela já veio com 7, 8 anos e a mãe estranhou porque os outros dentes não estavam nascendo. Então, como eles ficam dentro da parte óssea... A gente está vendo, né? Bem tortinho. Isso, bem tortinho. Aqui essa outra criança aqui, ela já chupava o dedo. Então, aqui ela tá usando um aparelhinho, ó, ele fica escondidinho, tá estimulando o crescimento da arcada e melhorou ali a posição do dedo, né, a mordida aberta. Quer dizer, a questão da avaliação é muito importante, Isso. porque aí se chega à conclusão de que estão vindo dentes, às vezes ele está giradinho, Girado, né, que se fala girado, e aí precisa de mais espaço, e aí que cabe a avaliação de usar ou não um aparelho ortodôntico já na infância. Isso, exatamente, principalmente ali na panorâmica, se puder voltar. Tá em sequência, eles estão aparecendo tudo juntos, né? Isso. Mas daí, aquela panorâmica a gente tem uma ideia, a gente né? consegue ver. Essa daqui é de finalização, é após o aparelho. Reparem lá em cima nos 4 anteriores, né? Como eles desceram bem bonitinho, mas ainda não houve a troca. No próximo vai ser antes dele usar o aparelhinho. Que aí vocês vão ver como eles estão divergentes, né? Dentro do osso. Isso é na outra. Ainda. Mais uma imagem. Aí, nessa daí, doutora? Não, no outro raio-x ainda. No outro raio-x? Aqui a gente consegue ver como fechou a mordida aberta, né? Ó, como eles eram divergentes lá em cima, ó. Tá vendo? É verdade. Então tem uma bagunça de início de erupção. Então, né, no caso, sempre tem que vir os dois centrais, depois os laterais. Então, quando tem uma bagunça, a gente já começa a intervir para melhorar essa erupção, né? Agora, quais são os principais problemas odontológicos que aparecem a partir dos 6 anos, dos 6 aos 10, mais ou menos? Mordida cruzada, às vezes é hábito da criança se apoiar, né, ter esse estímulo, e como ela está crescendo, ela acaba desenvolvendo errada, a mandíbula acaba empurrando e acaba tendo a mordida cruzada. Dedo, chupeta, sempre fica esse hábito, a mordida fica aberta na frente, né?
e a própria falta do espaço ali ficam com os dentes bem encavalados, como a gente fala popularmente, né? A boa notícia é que novas tecnologias estão aparecendo a todo momento e que esse é um tratamento leve, embora muitos pais ainda tenham preconceito de colocar o aparelho, né, sem a primeira infância, né, ali a partir dos 6 anos, mas tem várias tecnologias. Uma delas é até invisível com o expansor. A gente tem uma imagem até que é de um vídeo que mostra, né? Essa é uma novidade, né? Isso. Aqui a gente fez com um alinhador, né, para pegar na parte posterior ali dos dentes, porque ele vai começar a fazer a troca. Então não tem como a gente deixar o grampo de sustentação desse aparelho, né? Então eu bolei junto com a protética essa forma para poder ser confortável para o paciente, né? Só que daí que nem aqui, por exemplo, ele já tem 7 anos, né? Então a criança tem que estar bem entendida do uso, do cuidado, para também não perder e ter esse custo. É um custo um pouco mais elevado, né? A gente estava falando de alguns problemas, né? Por exemplo, a má oclusão, que é um dos temas para prevenção do Júlio Laranja, e também vi em algumas notícias o aumento de casos de bruxismo em crianças, que é o ranger de dentes, né? Que a criança ou o adulto fazem sem perceber, né? Isso. De forma inconsciente. Isso. Esse ano o Júlio Laranja vem trazendo sobre esse bruxismo infantil. Aumentou muito de uns tempos para cá, né? O que acontece? Eu acho que a própria a mídia, celular, a rotina da criança, então interfere bastante. Excesso de atividades, Isso, né? Excesso de atividades, tanto na escola, mudança de rotina. Problemas oclusais também podem ocorrer. Na fase de troca, que o dentinho fica mole, eles fazem o movimento para ver se o dente está mole ou não. Então, eles acabam fazendo porque querem. E, às vezes, inconscientemente, daí sempre tem algo... com essa situação de bruxismo, que também cabe o uso de aparelho. Isso. Aí, dependendo se ele tiver uma má oclusão, já vai ajudar e já vai interferir para barrar esse problema, né? As crianças que não têm, né, às vezes tem menores, né? Eu tenho um pacientinho de 3 anos que a gente fez uma plaquinha para ele poder dormir, porque a mãe relatou que era muito barulho, ele já tinha desgaste, então a gente consegue intervir para evitar o sintoma, mas tem que associar com o psicólogo, ver onde é que está esse estresse, né? Porque isso é tudo guardado no inconsciente, né? Então quando ele vai descansar, o inconsciente está lá pilhado com o que ele teve no dia a dia, ou mudança de rotina, escola, e acaba soltando ali, né? Agora, o mais interessante do Júlio Laranja é trazer esse tema exatamente para os pais ficarem atentos, alertas com relação à prevenção, né, de má oclusão e outros problemas que possam ter nos dentinhos das crianças. E a gente conversava até nos bastidores que recentemente foi lançado o filme Divertidamente 2, que trouxe o tema ansiedade. E a ansiedade também está relacionada a questões como o bruxismo infantil, né? Sim. Então, as crianças cada vez mais ansiosas, até que quadros de depressão, podem também interferir na saúde dos dentes. Pode interferir, pode levar ao bruxismo, pode levar ao hábito, né, roer unhas, caneta, lápis, elas começam a colocar um hábito na boca e elas não têm a noção de que esse hábito vai prejudicar tanto a parte óssea quanto dentária. Doutora, muitíssimo obrigada pelo alerta, pelas informações. Então, o Júlio Laranja é só esse momento de você prestar atenção, mas claro que o ano todo, né, fica esse alerta importante, mas para que possam fazer uma consulta com um especialista, com um ortodontista, no caso infantil, que é quem responde por essa área. Mais uma vez, obrigada, doutora Karine Krug. Obrigada, Vanessa. Pela presença aqui no Ver Mais.